Olá, empresário e empresária, contador e contadora, atualiza aí, é isso mesmo, atualiza, é F5 Contábil, terceira edição e uma edição especial. Você sabe que o F5 ele veio para revolucionar a informação, o conteúdo, a troca e é o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Me conta, qual tem um pãozinho de queijo fresquinho, saiu na hora, cafezinho de Minas? É só aqui. Você quer vir tomar? Quer vir comer um pãozinho de queijo? Só passar aqui no Acessórios, estou aqui te esperando. Então olha só, hoje eu tenho uma convidada especial. Hoje eu estou recebendo a Cris. Cris, além de empresária contábil, vem ajudando contadores. É isso mesmo, contador, você não sabe qual caminho você vai seguir. Você ainda não aparece tanto nas redes sociais, não sabe o próximo passo. Você vai ouvir uma história sensacional de quem começou do zero, de quem fez acontecer e, mais importante, hoje leva o ensino, leva a educação para mudar o resultado de quem está aí, ó. Então, já pega o papel e a caneta, porque é o seguinte, se você tem mais de 30 e não tiver um papel e uma caneta, ó, não guarda mais não, tá? Então, deixa eu apresentar para vocês, Cris. Prazer recebê-la nas Acessórias. Muito obrigado por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. E hoje é o seguinte, nós vamos trazer essa história, mas eu queria que você contasse um pouquinho, se apresentasse quem é a Cris e como que foi essa trajetória até aqui, até hoje. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo. Elos, primeiramente, muito obrigada. É uma alegria poder retornar à casa, né? Ser recebida com um cafezinho quentinho. Chove lá fora, e aqui dentro cafezinho quentinho, pão de queijo de verdade. Pão de queijo de verdade é só em Minas, hein? É muito bom. E eu quero compartilhar com vocês como eu transformei a minha carreira, como eu fiz isso e hoje eu ajudo contadores. Quando eu comecei, Elos, eu só tinha um sonho e uma vontade de dar certo. Mas eu vinha de CLT, não sabia sobre gestão, não sabia empreender, mas eu comecei. Eis que, logo quando eu comecei, nós vivemos a pandemia, né? Então veio aquele choque, aquele medo de todo mundo. E eu pensei, justo quando eu comecei, justo agora. Mas eu sabia que eu não podia reclamar, que eu precisava fazer dar certo. Eu precisava fazer dar certo o meu negócio, porque se o meu negócio dá certo, eu consigo ajudar o meu cliente. E assim eu fiz. Eu saí de Minas Gerais sozinha, plena pandemia, máscara, todo mundo com medo, né? Fui para São Paulo. Fui para São Paulo aprender a fazer vídeo com um mentor que acreditava muito no marketing para contadores, né? Onde marketing para contadores era tabu. Eu enfrentei e fui. Fizemos exame de pandemia e tudo, e saí de São Paulo com alguns ensinamentos sobre como gravar, sobre como se posicionar. E comecei, com medo, errando, eu comecei. E o que é legal, né? É aquele velho ditado. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? As pessoas... Nós estamos em 2026 e ainda dá aquele frio na barriga quando a gente pega o telefone, olha pro telefone e fala assim, vou fazer um vídeo. Mas na verdade, imagina em 2020, a pandemia ela veio trazendo impacto, a gente tinha uma incerteza muito grande de vida, de negócio. E aí, quando a gente olha para todas as mudanças, em que momento, Cris, você entendeu que marketing e posicionamento eram cruciais para ajudar no crescimento do seu negócio, no seu desenvolvimento? No momento que eu me vi na situação, ou eu faço dar certo, ou eu reclamo, como muitos estavam reclamando. Eu precisava fazer dar certo, eu tinha um sonho, eu precisava de cuidar dos meus clientes. E ser aquela contadora tradicional já não cabia mais no meu momento. Foi esse momento que eu falei, eu preciso transformar o meu escritório, a minha carreira. Só que jamais eu imaginei que eu iria transformar a minha vida e de outros contadores, né? Ali era um início somente pensando no meu escritório e nos meus clientes. Que legal. E quando a gente fala do seu escritório, por exemplo, eu acho que hoje a dor de muitos escritórios, de muitos empresários e empresárias, a dor do crescimento, né? Quando a gente fala assim, crescer, vem um frio, fala um pouquinho da história das Acessórias. Nós também começamos na pandemia, hoje são 210 colaboradores, mais de 9 mil escritórios no Brasil, um crescimento muito acelerado. Mas a gente sabe que crescimento nem sempre é volume, né? É dar um primeiro passo. Lá atrás, você... sempre focou em crescimento ou você teve essa virada de chave depois que você passou a conviver no meio? Eu nem sabia que eu tinha que crescer.
Eu, como muitos empresários, eu vim de CLT, eu não sabia gerir, eu sabia que eu tinha um sonho. E eu criei e desenvolvi esse sonho sozinho. Né? Meu escritório começou dentro do meu quarto. Né? Então, eu não sabia como que eu ia colocar cliente para dentro. A faculdade não ensina a vender. A faculdade não ensina marketing para contadores. A faculdade não ensina que depois que você montou o escritório, tá, e como que você vai pagar as contas? Então, eu comecei a entender de fato, tá, eu estou com o escritório e agora, José, o que eu vou fazer? Aí sim eu fui estudar e participar de eventos e mentorias e fazer network que eu fui aprendendo outros caminhos. Então, essa é a importância da mesa que você está, da mesa que você senta. Essa é a importância de um posicionamento. É essa clareza de onde você está, quanto você precisa crescer. Então, foi daí que eu tive clareza. Eu preciso de crescer X. Foi isso que eu fiz. A gente sabe que quem sabe onde quer chegar, chega, né? Chega. Quem não sabe, qualquer lugar atende. E quando a gente fala de posicionamento, você fez uma excelente ponderação. Qual que é o maior erro de quem tenta realmente se posicionar e o porquê o contador de fato precisa estar na internet? Como que as redes sociais, esse mercado podem ajudar ele a potencializar um negócio? Então, Elos, o digital não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Sendo bem firme com vocês. Ou você é .com, ou você é o contador.fora. Tá? E qual que é o maior erro que eu vejo do contador ao se posicionar e que ele precisa de ter essa clareza? Com quem você quer falar, contador? Quando você pensa em posicionamento, em digital, em canais de comunicação, nós temos vários canais de comunicação. Nós temos Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, nós temos vários. Mas qual canal você quer e qual cliente você quer chegar ali, você quer atrair? Se você não tiver essa clareza, você vai dar murro em ponta de faca, tirar para tudo quanto é lado, vai se frustrar, perder tempo e dinheiro. Eu vi um meme legal esses dias que é assim, né? Falta tantos seguidores para atingir aquela referência, né? A gente vê tantos influencers no mercado, a gente vê todo mundo que construiu uma história. São anos dedicados a essa história. Mas para que você tenha sucesso, você precisa de ser um influencer, você precisa de ter conhecimento, você precisa estar preparado para isso? Não, você não precisa de ser influencer. Olha, credibilidade vende mais que blogueiragem. De verdade, tá? Você precisa ter conexão com o seu público. Não se iluda. Uma das grandes dores do contador, às vezes, é iludir com curtida, com comentário. Mas o nosso assunto na internet, ele não é um assunto que vai gerar curtidas e comentários. O empresário não vai lá falar assim, não, também acabei de receber aqui uma intimação. Não, eu também tô sonegando. Não, nós contadores temos resultado no digital, no direct. Eu escalei o meu escritório no direct. Ninguém vai no meu post curtir e falar assim, eu também estou com notificação, eu também estou sonegando. Os clientes chegaram até a mim, eu cresci meu escritório no direct. Contrato fechado. Esse é o resultado de um bom posicionamento de um contador. E a gente fala da mudança do mercado, né? A era da informação, ela veio para nos ajudar, ela veio para potencializar para aqueles que realmente buscam. E às vezes, aquela dor que você tem ali, você fala assim, não, mas é tão pequeno, mas a gente sabe que se você, de fato, levá-la, quantas pessoas estão do outro lado passando a mesma coisa e você poderia estar ajudando? Quantas pessoas iriam se identificar? E, na verdade, eu acho que um dos principais quesitos mas eu não tenho conteúdo para postar. Qual que é a dica que você dá para quem está passando por esse momento? O contador que acredita que não tem conteúdo para postar é porque ele ainda não sabe com quem ele quer se comunicar. No dia que você ter clareza, olha, eu quero conversar com o empresário do ramo X, a minha comunicação vai ser alinhada para esse tipo de empresário, o conteúdo a gente tem no dia a dia. A pergunta do seu cliente na reunião é seu conteúdo. A pergunta do seu funcionário, a dúvida do seu funcionário é um conteúdo. Você só precisa de ter clareza. Com quem eu estou falando? Cria uma persona na sua cabeça, né? E fala assim, a partir de hoje eu vou falar para um empresário, por exemplo, psicólogo. E vá para a internet dar dicas, orientações para psicólogo. Você vai atrair uma gama de psicólogos que precisa de contador, que precisa de você. Porque conteúdo, na verdade, nós contadores sabemos muito. A legislação está toda aqui, então a gente tem o conteúdo. Só é uma dor de como eu vou falar esse conteúdo aqui. E por que tem a dor? Porque você não sabe com quem você está falando. Você quer falar para todo mundo. Esse é o maior problema. Legal, e não preocupa com qual, né? Começa.
Primeiro você começa, Começa. depois você melhora, aquele famoso ditado. E quando a gente fala de autoridade, né? Então todo mundo que vai para a rede social tem aquela preocupação, o que eles vão pensar de mim, o que eles acham de mim. E na verdade a autoridade se constrói na sua opinião. Você acha que precisa de tempo, conteúdo, resultado? Você acha que é uma soma de fatores? Qual que é a dica que você dá ali para quem tá acompanhando? Gente, já anota aí, pega o papelzinho, a caneta, Anota, que isso aqui é só na mentoria, hein? Ó, e se você não anotar, volta o vídeo, rebobina. Já marca lá o arroba, tá? Bora pra cima. Ô, gente, autoridade é uma palavra linda, né? Posicionamento, autoridade. Mas é nada mais do que a visão que o seu cliente tem de você. Qual é o posicionamento que você tem? Qual que é a visão do seu cliente com você? Isso é posicionamento de autoridade. Cris, isso a gente se constrói da noite pro dia? Claro que não. Não existe receita mágica, de verdade. Existe dedicação e constância. Todos os dias. Então, uma frase que eu uso muito na mentoria para ajudar minhas contadoras é: eu quero ver o que acontece se você não desistir. Porque hoje eu colho os frutos de uma longa caminhada onde, sim, já pensei em desistir, já pensei, isso não é pra mim, eu não sou blogueira. Eu ainda confundia credibilidade com blogueiragem, com ser influencer. Mas não, eu quero ver o que acontece se você não desistir. E a gente sabe que, na verdade, o sucesso não é postar, né? O sucesso é estratégia, porque só postar, às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não tenho engajamento, eu não tenho vídeo, eu não tenho visualização. Não, mas espera aí. A gente sabe que o que realmente vai fazer com que o cliente demonstre interesse? Eu falo uma coisa, você foi na padaria, comprou o pão, chegou em casa, o pão tá ruim, você vai voltar na padaria? Não vai. Você foi lá, o pãozinho tá uma delícia. Você fala, rapaz, mas eu vou voltar lá. Perfeito, conteúdo é a mesma coisa. Você viu um primeiro vídeo, eu falo porque eu vi uma fase muito legal, que é a chegada do meu segundo filho. Então, meu segundo filho tá com 4 meses. E quando a gente tá ali nessa fase de ter o filho, você abre o Instagram, só aparece coisas voltadas para criança. Então, eu e minha esposa é o dia inteiro trocando. Então, às vezes você tem aquela informação que você fala, tem uma sacada legal. E quando a gente fala o que realmente traz cliente para quem quer potencializar o escritório, essa dica ela é fantástica. Tráfego, conteúdo, a forma como você pede a indicação. Como que você começou lá atrás a trazer os clientes para dentro do seu negócio? Então, como todos os contadores, eu já errei muito também no digital. Mas eu comecei e fiz, né? Como que eu atraí? Eu fui sentindo quem era o lead, o cliente ideal que estava me vendo e me chamava no direct. É assim que eu fui sentindo quem era meu público ideal e fui criando mais conteúdo para aquele perfil, que é a famosa persona que todo mundo fala, é seu cliente ideal. Sente quem é seu público. Às vezes, o erro do contador é ir lá na página do outro contador e copiar o conteúdo dele. Mas você não sabe a estratégia do outro contador. Você não sabe se aquilo ali tá dando certo. Então, foca. Tá? Abre o seu Instagram, tá? Melhora a sua foto, melhora a sua bio, sente quem é seus seguidores, sente quem te chama no direct, passa a sentir a presença das pessoas. Você vai entender que aquilo ali é seu público e vai começar a nichar a comunicação. Gente, é fato. O contrato é fechado no direct. Vocês estão achando que o pão de queijo é de mentira, mas vocês vão me ver comendo aqui ao longo da jornada, tá? Não é falta de educação não, tá, gente? Isso aqui é uma forma de convidar para que todos vocês venham aqui nas Acessórias comer esse pãozinho de queijo gostoso, porque é o melhor do mundo. Mas olha só uma coisa que é legal. Eu acho que todo mundo que vai para a rede social, que usa os canais de comunicação para atrair cliente, sempre se depara com aquele cliente murrinha, com aquele cliente problema, com aquele cliente que não é o perfil, não é o seu ICP ideal. Como que a gente faz para criar uma campanha, criar um anúncio, independente do que a gente faça, para atrair cada vez mais o nosso cliente ideal, o cliente que a gente quer? Tendo clareza de com quem é a sua comunicação. No dia que você tiver clareza que você vai falar para psicólogo, ou para advogado, ou para contador, o seu tráfego vai atingir aquele público ideal. O maior erro do contador é não saber com quem que ele está falando. Aí ele vai fazer tráfego, o Instagram vai entregar para pessoas erradas, porque o público dele está errado, a comunicação está errada. Quer ter resultado no Instagram ou em qualquer outra rede social?
alinhe a comunicação, alinhe sua narrativa. Com isso, o seu gestor de tráfego vai conseguir, com essa clareza, ele vai conseguir levar esse conteúdo através do tráfego para o cliente ideal. Gente, não tem erro. Olha só que legal, você aceita um pãozinho de queijo aí, tá? Fica com vontade, não. Vem aqui tomar um cafezinho comigo, tá? Mas quando a gente fala, qual a métrica o contador ou a contadora deveria acompanhar? É a quantidade de visualizações? É o engajamento no direct? É a quantidade de curtida? É de fato aquele cliente que está pedindo a informação que você quer levar? Quais são as métricas que de fato fazem sentido para que ele possa acompanhar? Não tem receita mágica, tá? Isso é de cada contador, é o que dá certo para você. Como que eu acompanho as minhas métricas, tá? E como que eu invisto e reinvisto em tráfego, por exemplo. Eu e minha equipe faz a seguinte análise. Aquele conteúdo atingiu quem eu quero? Sim. Então eu vou replicar aquele conteúdo em vários formatos e fazer tráfego. Se foi um conteúdo, porque acontece também, fazer conteúdo e dá errado. E é o que mais acontece. Rede social é teste, né? Não tem receita mágica. Então, a gente mede o seguinte, deu certo aquilo ali, a gente vai repetir ele em vários formatos e fazer tráfego. E, por exemplo, para quem quer começar a investir ou para quem já tem uma verba para executar, vale a pena fazer um investimento em anúncio? Muito, muito. Desde que você, contador, tenha clareza do seu posicionamento, que o cliente que você quer atrair, muito. O tráfego é genial. Coisa boa. E olha só que legal, quando a gente fala, qual que é o maior erro de quem quer escalar? Maior erro de quem quer escalar, atirar para todos os lados. Atirar para todos os lados, copiar o coleguinha. Gente, a gente pode se inspirar no outro contador, né? No post dele. Mas antes de você pegar e copiar e colocar na sua página, avalie se o posicionamento do contador que você está se inspirando é o mesmo do seu. A comunicação é a mesma? Então você pode sim se inspirar, mas copiar é um tiro no pé. Porque você nem sabe se a estratégia do outro contador está dando certo. A grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, se a gente olhar para ela, a gente acaba se frustrando, porque é de fato, quem sabe a dor. São momentos diferentes, necessidades diferentes, às vezes segmento diferente. Então, a gente sabe que semana passada eu participei de um evento muito legal, um evento interno para um escritório de contabilidade, e eu fui levar uma palestra que fala sobre a dor do crescimento para os colaboradores. Eu fui falar que, na verdade, todo mundo quer crescer. E quando eu abri minha palestra, eu falei assim, quem quer crescer? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ganhar dinheiro? Todo mundo levantou a mão. Quem quer prosperar? Todo mundo levantou a mão. Aí eu fui. Quem quer estudar mais? Quem quer passar um final de semana dedicado a estudo, a conhecimento, a evoluir? E, na verdade, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter mais resultado. Muitas vezes a gente se perde porque, olha, só pelo lado financeiro, mas dá para crescer sem se sobrecarregar? Muito. Você precisa de saber o que é sucesso para você. Antes de você pensar em escalar qualquer coisa. O que é sucesso para você? Desenha isso. Aí você vai conseguir enxergar onde você quer chegar e qual é o preço que você vai pagar. Né? E realmente o preço do sucesso ele é alto. Por várias as vezes eu deixo minhas filhas com meu marido. Eu lembro da minha bebezinha de 7 meses indo para São Paulo para o Summit comigo. Sabe? E eu tendo que carregar ela. Então, esse é o preço que eu paguei para ter o sucesso que eu tenho hoje, tá? Então, você está disposto a ir para a rede social, a enfrentar desafios, enfrentar suas crenças, enfrentar o medo do julgamento e pagar o preço do sucesso para escalar o seu escritório. E olha só, lá atrás você comentou que era o famoso eu-keep, né? Era você começando a operação dentro da sua casa, dentro da tua estrutura. E em qual momento você sentiu a necessidade de olhar para o mercado e falar assim, pô, agora eu preciso de ir para o mercado, eu preciso de ter pessoas comigo. Quando que é o meu momento de contratar? Então, quando eu já trabalhava até meia-noite, meu marido me mandava mensagem, você não vai descer? Você vai dormir aí? Eu falei, gente, eu tenho que mudar a minha realidade, eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar controlando as coisas no papel, no Excel e sozinha, eu preciso de alguém. Foi onde que eu acreditei em mim, no meu potencial e fui estudar sobre marketing para contadores. Então, o momento exato da escala do meu escritório foi quando eu enfrentei todos os julgamentos dos meus parceiros contadores da minha cidade. Que ela não trabalha, que ela só fica no Instagram. E comecei a enfrentar as críticas dos amigos, né? Blogueira, você agora é blogueira. Ai, te vi no Instagram.
enfrentei e postei. Atraí cliente no primeiro post? Não. Pelo contrário. Mas isso foi tendo constância e as pessoas começaram a me chamar no direct. Então, foi essa a virada, de verdade. Por isso que eu acredito muito. O digital é nossa sala de trabalho. Não tem como mais você, que é contador, ficar trabalhando sozinho dentro de uma sala fechada, débito e crédito, legislação. Não tem como. Então, se os grandes nomes do mercado estão na internet vendendo contabilidade, porque você ainda não está. E olha que legal. E como que a gente vive tanto ali naquela intensidade, fazer um negócio crescer, fazer um negócio prosperar, mas como que a gente faz para evitar de ser refém do próprio negócio, de ser refém do próprio escritório? Você sentiu, falou assim, pô, agora é o meu momento, eu não posso ficar aqui mais, já é até meia-noite, muito empenho, muita dedicação. Como que você faz para evitar esse processo? Maturidade e clareza do seu negócio, onde você quer chegar mesmo. Maturidade. Mais uma vez, não tem receita, né? É o seu momento. Às vezes, para algum profissional, para alguma pessoa, faz sentido ainda e tá tudo certo. Não tem erro, não tem nada errado. Tem o que faz sentido para você. Para mim, Cris, mãe, casada, aquilo ali não estava mais me fazendo bem. E eu precisava escalar. Só que eu não sabia como escalar. E jamais acreditei que a internet seria o meu palco. Que eu poderia levar a minha voz, inclusive, eu jamais imaginei que eu iria ensinar contadoras esse caminho. Não estava desenhado, né? E quando a gente fala de começar a crescer, né? Vem essa dor latente. Para quem está começando, você indicaria processos ou pessoas? Qual que você indicaria primeiro? Pessoas. Pessoas movem tudo, né? Sem pessoas dúvida. em primeiro lugar. E outra coisa, não adianta. Crescer organizado é desafiador. Então, primeiro você traz as pessoas, estrutura, monta a estratégia. Foi esse o caminho que eu fiz, né? E deu muito certo. Define aonde você quer chegar. Definir onde você quer chegar, aí você estrutura os processos. Aí como nós vamos construir essa caminhada? Como que nós vamos fazer essa jornada? E quando a gente fala também do posicionamento de mercado, a gente sabe que a nossa imagem, ela, principalmente no mercado brasileiro, né, ela tem um peso significativo, porque nós somos julgados pela nossa apresentação, a gente é julgado como as pessoas nos enxergam. Eu brinco que eu tenho um gosto peculiar, que é gostar de carros antigos, né, então às vezes quem me vê final de semana num carro antigo não fala de quem eu sou, não fala, mas isso é o jeito Elos de ser. E quando a gente fala de posicionamento na rede social, é muito importante a imagem. É muito importante, como você falou, pô, quem é o meu público-alvo? O que eu vou levar para ele e como ele vai se identificar comigo? Sim. Pô, eu quero falar com um mercado totalmente informal e eu vou para gravação de terno e gravata. Não rola. Olha, essa questão de comunicação, porque tudo comunica, né? Sua voz, o jeito que você gesticula, o jeito que você veste. Então, quando você tem clareza com quem você está falando, você vai ter o tom de voz ideal para aquele público, tá? Você vai se vestir ideal para aquele público. Na verdade, Elos, isso toda a vida existiu, que são os políticos, né? Os políticos, os antigos marqueteiros, eles sabiam posicionar o político para atrair o público certo. Então, o político que quer falar para o público X, ele se veste daquela maneira, ele comunica daquela maneira. O político do outro lado, de cada maneira. E assim somos nós, contadores. Primeiro, anota aí, quem é o cliente ideal para você? Assim que você tiver essa clareza, você já vai começar a fazer o filtro, como que eu vou me vestir? Que horas que eu vou aparecer? Qual vai ser a minha narrativa aqui? Se você não tiver essa clareza, você vai postar e vai desistir. Porque não vai flopar, não vai chegar no cliente ideal. E uma coisa que é legal quando a gente fala de posicionamento, tem um outro ponto, que é o investimento que a gente faz. Espera aí, eu vou investir no terno, na gravata, eu vou investir na minha imagem, eu vou fazer uma foto profissional, eu vou usar a IA para melhorar as minhas fotos. E quando a gente fala sobre investimento, é um tópico que pega principalmente para quem está começando. Porque quem está começando, ele tem a dor de, pô, qual que é o retorno que eu vou ter? Ele está muito mais preocupado com o que vai voltar e a gente sabe que você tem que plantar primeiro. Então, se você fosse indicar para quem está ali, seja já com um negócio estruturado ou para quem está começando, em que vale a pena investir primeiro? Qual que era assim, pô, investe na imagem, investe no posicionamento. Qual que é a sua dica? Então, minha dica de ouro é
Acredite em você e acredite no seu negócio. Primeiro, porque realmente o dinheiro ele é importante, né? Para tudo, tá? Eu também já passei por essa fase de ter que pensar se eu poderia comprar uma mentoria, se eu poderia fazer uma foto profissional. Eu já passei por isso. Mas qual que é a diferença? Eu não tive medo. Na verdade, eu tive medo. Eu enfrentei meu medo, acreditei em mim, acreditei no meu negócio e investi. Eu lembro como se fosse hoje. Saí da minha cidade, eu tinha 5 mil reais na conta bancária e fiz um investimento de 20 mil e que triplicou meu faturamento. Então, é acreditar em você, no seu negócio, para você começar a investir. Aí vem as prioridades. Vou investir primeiro em fazer uma foto profissional ou vou investir primeiro em uma mentoria, em alguém que me oriente como fazer essa foto profissional? Porque se você não tiver a clareza de como será seu posicionamento, às vezes você vai investir em roupa, em acessórios, tudo errado. Porque às vezes seu posicionamento está totalmente desconexo com a mensagem que você quer atrair. E uma coisa que é legal, uma coisa é você investir numa equipe, né? Que você vai trazer, aquilo vai desprender custo, vai te desprender energia. E outra coisa é quando você inicia todo esse trabalho, né? Quando você faz, você não tem custo. Você começa a ter posicionamento, você começa a mostrar a sua marca, você começa a mostrar a tua qualidade de entrega. Porque uma dúvida é sistema, equipe, marketing ou estrutura? Difícil, hein? Tem todas as opções acima? Tem. Todas as opções. Gente, é tudo uma dor. Eu sento em mesas com grandes contadoras e as dores, elas não acabam. Não acredite você que depois que você escalar o seu escritório, que você tiver fluxo de caixa, acabou meus problemas. Não, são outros problemas. Então, hoje, às vezes eu não tenho a dor mais na operação, eu tenho um time incrível, não tenho dor na operação, mas eu tenho outras dores, né? Porque senão, se você falar assim, tá tudo resolvido, então seu escritório não cresce mais, e aí? Então, para mim, todas as opções estão corretas, que é uma dor geral, tá? O marketing é uma dor. Você já grava, Cris, você não tem dor. Quem te falou? Quem te falou que eu não gravo 10 vezes para sair um vídeo? Então, isso é uma dor geral. Você já tem time, você não tem dor. Quem te falou? Existem treinamentos, existem investimentos. Você já tem grandes mentores, você tá apoiada. Tá, tudo bem, mas eu levo problemas para os meus mentores me ajudarem. Perfeito. Então, a gente fala, né? infinito. A gente é fruto do meio, e se a gente escolhe bem o meio, tudo muda, né? Muda a forma de pensar. E eu falo sobre as experiências da vida. Um belo dia, você andava de ônibus e estava feliz, tá tudo bem. Mas um belo dia você foi conhecer um carro. Mas esse carro ele não tinha direção, ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha nada. Mas você estava mais feliz do que quando estava no ônibus. Um belo dia você conheceu a direção hidráulica. Aí melhorou. Mas um belo dia você conheceu o ar-condicionado. Falou, ih, rapaz, esse ventinho aqui do carro funciona mais não. Mas um belo dia você conheceu o carro importado. Aí toda a concepção sua mudou. Mas por quê? Na verdade, você está mudando o seu ambiente. E quando você muda o ambiente, você muda a forma de enxergar. E eu falo que os nossos ciclos sociais, Cris, eles são como uma escada na nossa vida. E tem ciclos que eles estão em degraus mais altos porque eles já percorreram uma jornada mais longa. E a gente sabe, né, que um dos maiores desafios nossos, além do meio, é de fato entender se o nosso caminho está certo. A gente falou sobre investimento de sistema, de equipe, de estrutura. Foi muito legal porque você estava me contando elas. No início, as minhas acessórias eram o papelzinho, a caneta, onde eu começava... Folha de ofício. Agora levanta o dedo aí, atira a primeira pedra, o contador, que nunca pegou uma folha de ofício, planilhou e escrevia DAP, enviado dia 1º/10. Se integra. Então, esse era meu acessórios. Hoje nós temos ferramentas importantíssimas que me dão segurança, mas é por muitos anos. E por que eu consegui escalar e ter isso? Porque eu enfrentei desafios e escalei escritório, trazendo cliente. Gente, o segredo da máquina crescer é trazer cliente. A faculdade não ensinou a vender, né? Mas a gente tem que vender todo dia. E como que eu vendo? Me posicionando. O que é posicionamento? É a mensagem que eu quero que o meu cliente tenha da Cris. Como que é a contadora Cris? Ela é alegre, o jeito que ela traz contabilidade é de um jeito leve, sem legislação, ela fala minha língua, ela é acessível. Pronto, esse é meu posicionamento. E uma coisa que é legal, né, quando a gente fala sobre os investimentos. Como que a gente faz para saber se o investimento está dando retorno? Quando ele tá funcionando, o time valida e tá chegando mais cliente, o negócio tá rodando. Então, toda a implantação de algum sistema, de alguma ferramenta no nosso escritório funciona o seguinte, na prática. A gente conhece, compra, valida
E o time, né? Eu confio muito na minha equipe, porque elas são uma colher de pau que mexe a panela. Então, na hora que ela falou, Cris, tá rodando e onde que a gente indica? Então, passa sempre por esse processo de validação. Agora, é muito legal você falando, né, que desde o início, lá de trás, a tua cultura de planejamento, de organização, de listar ali as obrigações, de dar o cheque naquilo que foi feito, daquilo que não foi feito. Essa história, ela surgiu com esse princípio lá atrás, mas eu te falo, você que tá assistindo aí, eu sei que tem uns que só manda e reza pra chegar, tá? Tem uns que ainda estão passando apertado porque querem. Mas uma coisa que é legal é porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de posicionamento, a gente tem por trás um financeiro. Sim. E quais são os principais erros financeiros que os empresários, os escritórios cometem nesse momento que eles querem um posicionamento? O principal erro deles? Você acha que às vezes, projetar de forma errada? Eu preciso de 5 mil para começar. Não, você pode começar com 100. É esperar demais, né? Eu acredito que o erro do empresário, tanto o contador quanto o empresário de outros ramos, é esperar demais e não acreditar no próprio negócio dele. A primeira pessoa que tem que acreditar sou eu. Sou eu. A partir do momento que eu me posiciono, eu acreditando, não tem como dar errado. Rapaz, assim... O patinho feio virou cisne, né? Sim. Então, não tem desculpa, não. Não tem desculpa. E nunca foi fácil. Ninguém falou que seria fácil, né? Tudo tem seus desafios. Eu falo muito com os meus contadores, meus alunos, o seguinte... Vejo muito contador reclamando. Que Receita Federal criou isso, que não sei o quê. Gente, olha a oportunidade da reforma tributária para você ganhar dinheiro. Vocês estão reclamando de um negócio que é dor latente de todo mundo. Meu cliente não valoriza isso. Vende para outro contador, porque nós valorizamos. Agora, um detalhe que é legal, né? A gente fala de oportunidade e, Cris, se a gente falar de reforma, nós temos mais um F5 para falar aqui, tá? Nós temos mais um F5 para falar de reforma, porque eu concordo com você. Se tem um momento ideal para você, contador, mudar a forma como o seu cliente te enxerga, é agora. É agora. Por quê? O empresário ele não foi preparado para reforma. Então, se você falar com ele assim, baixa meu aplicativo e usa. Se você falar com ele assim, a regra vai ser essa, tem que funcionar assim, ele vai acreditar em você. Então, agora você tem uma oportunidade, não só de entregar a obrigação, mas de entregar valor, de mostrar o seu conhecimento, de se posicionar. E a gente sabe que... um dos desafios, na minha concepção, o que mais trava o profissional de dar o passo é a insegurança. E às vezes a insegurança é a falta de conhecimento. E para você, que você acha que o que mais trava os contadores de darem esse passo? O medo, a insegurança. Os contadores não foram ensinados que ele tem que gerir, escalar escritório. Ele não foi ensinado isso. Então tudo para ele é medo, é incerteza. Quando o contador tem os resultados no primeiro investimento dele, aí começa a clarear que, tipo, não tem vez, não tem volta, é aquilo ali. Então, eu acredito muito que é a insegurança do gestor de investimento. Agora, um detalhe também, nós profissionais, nossos empresários, nós só vamos investir, né? Porque realmente o início ele é pesado financeiramente para todo mundo, mas nós só vamos investir quando começa a chegar cliente. O erro está no escritório que não chega cliente há meses. Há quantos meses não chega um cliente aí no seu escritório? Reflita. E a gente sabe, né, que a insegurança, ela é um ponto de atenção. E eu falo que tudo que a gente foca expande. Então, você está focado no seu medo, você está focado no seu problema, você não vai conseguir dar um próximo passo. E que o mais importante é como? Qual que é a dica que você dá? Como que ele faz para lidar com essa insegurança de dar um passo para frente? Terapia. Tô brincando, gente. Terapia é um principal, né? Mas o passo importante é andar com contadores que já chegaram onde você quer chegar. Mas sabe uma coisa que é legal? Antigamente, por que na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha tanta terapia igual tem hoje? É porque, na verdade, a terapia era os amigos. O encontro social era algo mais presente. Então, hoje você tinha uma forma de trocar a falta de conhecimento, porque a ansiedade ela é causada por excesso de futuro. Então, a gente não viveu, a gente se anseia por aquilo e às vezes não tem com quem conversar. Antigamente, não. Você sentava lá no meio-fio, você tinha quem bater um papo, você chorava as pitangas com um, chorava as pitangas com o outro. Hoje não. Hoje você vai precisar de aonde? Então, aqui, ó, ao invés de você fazer só a terapia,
Você busca alguém que te dá conhecimento, alguém que já passou pela sua jornada. A Cris está te dando um exemplo aqui de como que foi a história dela, como ela começou, como ela fez, e hoje ela leva o conhecimento para quem está passando pela dificuldade que ela passou. Então é importante você buscar referências no seu meio que vão fazer com que você consiga potencializar. Eu brinco, Cris, porque eu sou um profissional apaixonado por relacionamento, apaixonado por vendas. E toda vez que eu encontro com um contador, todo mundo me cobra. Elos, que dia que vai sair a sua mentoria? Eu falei, calma, não vamos preocupar com já, rapaz, vamos preocupar com acessórios, mas daqui a pouquinho. Mas é legal, porque eu acho que esse é o nosso desafio. O que a gente tem para contribuir com quem está do outro lado? Busque pessoas que já passaram por essa jornada. É muito importante ter um mentor, né? Eu contei aqui para vocês como foi a minha trajetória, a minha transformação. Se vocês forem lá no meu perfil, vocês vão ver que realmente eu comecei com uma mesa, 2 mesas que a gente juntou, uma cadeira com uma almofada nas costas, porque eu tinha dor nas costas, mas eu ainda não podia ter a cadeira linda. Mas eu comecei. E fui andar com contadores, mentores, que alcançaram o que eu queria. Então, eu tive um encurtamento de trajetória, né? Eu sofri menos, porque o mentor, o papel dele é te direcionar por um caminho desejado com menos sofrimento. E hoje, as minhas alunas já começaram a ter esse resultado de atração de clientes pela internet, devido a um posicionamento e tudo. E olha só, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Você quer saber? Me conta. Na verdade, você quer saber, não. Me conta. Você é um contador ou você é uma contadora? Ou você era um empresário ou você é uma empresária contábil? Qual que é o seu momento? Você só faz contabilidade ou você faz o seu negócio te dar resultado? Qual que é a diferença hoje, Cris? De ser contador e de ser empresário? Olha, ser contador é contador de formação, né? Que é o que a faculdade nos entrega para o mercado. Ser empresário, o buraco é mais embaixo, né? Assim que Minas fala, o buraco é mais embaixo. Porque você tem que saber sobre, além das legislações, das particularidades que a faculdade formou, você tem que saber sobre gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de negócios, gestão de marketing. Então, nós não fomos preparados para isso tudo. Nós fomos preparados na faculdade, né, que é uma falha que eu acho nas grades, somente ser contador. Mas e gerir o seu próprio negócio? Me fala o contador, o que a faculdade ensinou que você tinha que fazer post? Que você tinha que estruturar a sua marca. Que você tinha que saber qual que é a mensagem da sua marca antes de você começar a postar. Então, a gente tá aprendendo isso no tapa, com o carro andando, né? O escritório rodando e a gente estruturando, reajustando a rota e refinando o posicionamento. Porque nada é para sempre. A Cris que começou a empreender em 2019, olhar o meu perfil é uma mudança drástica. Mas porque você vai melhorando e se atentando ao mercado, né? O digital mudou muito. O Instagram de antigamente não é o Instagram de hoje. Hoje a gente ainda tem aí o TikTok para competir, que são comunicações totalmente distintas, né? E é o que eu falo. Tudo que você foca, expande. Não sabe aquele boleto que você tá focado, deleta da sua vida, que senão amanhã vai aparecer 2, 3, 4, 5. E a gente sabe que 2026 veio com tudo. E antes da gente começar o ano, já se falava assim, é eleição, é carnaval, é muito feriado, é Copa do Mundo. Aí vem a notícia da Copa do Mundo, os jogos são à noite, aí o empresário vibra, né? Mas, por um lado, eu falo, se tem um ano melhor do que 2026 para você começar a escrever um capítulo diferente, reforma e outros vários aspectos, 3 passos, 3 dicas que você daria para quem tá ali, ó, o empresário e empresária nos acompanhando, para ele fazer de 2026 o melhor ano da história. Primeiro, pare de reclamar agora das mudanças drásticas econômicas que a gente está vivendo no mercado. Tá? Pare de reclamar, pegue essa dor e leve para a internet para você ajudar seu cliente. Estruturar a sua marca é importante. O marketing, ele não é em segundo lugar. Tudo começa com vendas. Não existe escritório de sucesso sem vendas. Não existe você ter acessos a grandes mesas, grandes sistemas, grandes ferramentas sem ter grana. Então, é vender. E a terceira dica ande com quem já chegou onde você quer chegar. Só pode te levar por um caminho que já passou por ele, né, querido? Só. Não tem, gente, não tem receita mágica, tem oportunidade. Cuidado, porque a rede social, ela tem, de fato, muitos profissionais que às vezes não passou pela tua jornada. E nenhum problema. Busca quem tá no teu momento ou quem já trilhou aquele caminho, porque eles vão te dar o direcionamento correto. Mas a gente sabe que
2026 vai ser um ano especial. Eu falo que desde quando nós começamos o projeto da Acessórios, eu sempre falei, esse ano vai ser o melhor ano da nossa história. Ano que vem vai ser o melhor ano. E não pode ser pior. Nós temos uma oportunidade de fazer hoje, melhor do que ontem. Mas esse mês ainda, o contador, o empresário, a empresária que está vendo esse vídeo agora, o que ele ainda pode fazer de diferente? Não precisa de passar maquiagem, não. Faz o vídeo, posta, vamos pra cima. Agora. Deu errado. Uma estratégia que meu mentor sempre me explicava era o seguinte: eu às vezes fazia o vídeo, antes de postar, eu via, né? Ai, deixa eu ver aqui. Aí a gente achava vários erros, aí eu não postava. Para com isso. Eu só consegui postar com mais facilidade quando eu fazia postar. Tipo aquele postar e sair correndo. É tipo isso, posta e sai correndo e não volta pra ver. Quanto mais você grava, quanto mais você faz, mais fácil fica. Andar de bicicleta no primeiro dia não é ruim? A gente não sabe, a gente cai, sabe? Dirigir não é ruim, nadar não é ruim pela primeira vez. Quando você pega a prática... E aproveitando, tem um hábito que faz a diferença nesse dia a dia? Pra quem quer começar? Quem ainda tá muito inseguro, eu sugiro que não... Inseguro de trava, tá? Porque insegurança todo mundo tem. Mas eu falo em segurança de trava, grava e não posta. Grava todos os dias e não posta. Aí você vai começar a ver a diferença nos posts, tá? Aí quando você começar a diferença e sentir que sim, que é seu momento, mas não demora muito não. Porque senão vai passando os meses e eu tô postando, hein? Eu tô postando e tô atraindo seu cliente. E olha só que legal, um erro que se pode evitar a qualquer custo. Copiar o colega, entrar no Instagram do outro e copiar drasticamente, porque você não sabe se a estratégia dele tá dando certo. Então, você tá copiando um trem que você nem sabe se... Aí o trem, né? Trem é de mineiro mesmo, hein, gente? Ó, só toma cuidado quando o mineiro falar assim pra você. É logo ali. Você vai andar muitos quilômetros, não vai chegar. Então, se o mineiro falar assim com você, essa jornada sua pra você ter sucesso é logo ali. Rapaz, no mínimo uns 5 anos pra você chegar, tá? Tipo isso. Eu tenho um amigo uma vez que a gente estava em Goiânia e ele tava numa ressaca braba e falou assim, Elas, onde tem uma farmácia? Eu falei, logo ali. Rapaz, me xingou uns 2 meses seguidos. E falou, rapaz, logo ali de mineiro, nunca mais. Nós somos mineiro raiz, né? Exatamente. Você é de Belo Horizonte mesmo, né? BH. Eu também sou mineira raiz. E uma coisa que é legal, olha só, o F5 tá trazendo aqui pra você, gente, um conteúdo sensacional. Você tem que atualizar. Sabe aquele medo que você tinha? Atualiza. Você sabe aquela trava, carnaval, eleição, atualiza. F5, a partir de hoje, é um novo capítulo que nós vamos escrever. O que a Cris está trazendo aqui pra gente é uma lição de vida, de alguém que um dia acreditou que poderia fazer diferente e hoje está fazendo diferente, não só para os clientes, mas para as pessoas que acreditam nela. E conta um pouquinho, quem que hoje são... os seus mentorados, suas mentoradas, para quem que você gosta de levar conteúdo? Então, hoje meu público é contadoras, mulheres, que estavam travadas no digital, queriam, mas não sabiam como eu vou começar, o que eu vou falar. Às vezes começava o vídeo, né? Tem algumas que até gravam, mas começava o vídeo muito, oi, bom dia, muito lento, e isso não gerava retorno para elas, né? Então, esse é meu público, elas já estão, contadoras que nem postavam, já estão postando, contadoras que já postavam, já estão melhorando o posicionamento, e contadoras que já estão atraindo cliente no digital. No último encontro, na sexta-feira passada, quando elas me deram um depoimento, 3 clientes me chamaram depois daquele post. Que alegria. Porque eu sei que eu estou falando a verdade, eu consegui atrair, mas quando eu vejo as minhas alunas tendo esse resultado, porque não tem erro. Ou você é ponto .com, ou você é ponto fora. Essa frase é muito legal. Ou você é ponto .com, ou você é ponto fora. Não tem volta, gente, não tem volta. E aí, você vai ser ponto .com ou ponto fora? A gente sabe que o mercado digital é isso, é pegar, é fazer... É testes, né? É testar, é validar. Não adianta você pegar uma receita pronta, porque você tem que validar com o seu público. Quem é o seu cliente ideal? Validei? Ok, vou replicar esse post várias vezes. As pessoas têm, o contador tem muito disso. Ai, não vou postar isso de novo não, que eu já postei. Constância. A Coca-Cola usa o vermelho e o branco dela há quantos anos? Quando a gente bate o olho, Coca-Cola. Cansou? Te cansou? Não. Isso é a nossa marca. Então, você vai ter constância, vai replicar, contar a sua história, contar para gerar essa conexão, né? E repetir. Não tem erro. Você viu que aqui no F5 é pancada. Então, você tem que atualizar aí, porque hoje nós falamos sobre estratégia, sobre posicionamento, sobre crescimento. Então, se você está aqui nos acompanhando até agora, só volta
Volta aí alguns minutinhos para trás. Você tem um conteúdo disponível para você a hora que você quiser. E hoje foi um dia especial. Cris, receber você aqui na Acessórias, receber você para contar um pouquinho da sua trajetória. E parabéns, porque quem te conhece passa a te admirar. Eu falo que a gente tem muitos anos de parceria e foi no ano passado que eu te conheci, efetivamente. E assim, parabéns pela pessoa, parabéns pela coragem. Eu sei que tá com medo de uma dívida de 5 mil, esquece. Já, e era 20 da crise em 2020. Você já pode peitar uma dívida aí de 100. Não tem medo não, vambora. É retorno, é pegar e fazer. Toda empresa é investimento, né? Eu acredito que ninguém foi enganado que empreender seria, vou ter retorno de primeira. Não é. É mais investimento, investimento de tempo, de dedicação, de dinheiro, de grana, que o retorno vem. Mas olha que legal, eu falo que na vida elas não contam isso pra gente. Quando a gente tava ali na escola, formando, a gente queria conquistar o mundo. E a gente falou assim, um dia eu vou ficar rico, um dia... Mas não contaram pra gente que aquela mansão de 1 milhão há 10 anos atrás seria uma mansão de 20 milhões esse ano. Então as coisas mudaram. Sim. Mas ninguém contava pra gente que a vida ela se resume ao tempo que a gente dedica. Porque eu falo assim, um dia você tá solteiro. Então quando você tá solteiro, 100% do seu tempo é dedicado pra você. Mas um belo dia você resolve namorar. Começa a namorar. Uma pequena fatia daquele tempo já não te pertence mais. Você vai dedicar para essa pessoa. O tempo passa e um belo dia você fala assim, vamos casar. Aí mais uma parte desse tempo não te pertence, porque você vai começar a dedicar, vai buscar informação de casamento, mas um belo dia você casa. Aí 50% do seu tempo é destinado para outra parte que você definiu. Só que qual que é o desafio disso tudo? Não dá pra chegar em casa cansado, deitar na cama e falar assim, quero ficar sozinho. Nunca mais. Não, aí, peraí, depois do casamento, né, tem uma parte melhor ainda, que é a dos filhos. Aí, acabou o seu tempo. Não, mas calma, eu ia falar isso agora. Aí um belo dia você define teus filhos. Aí aquele tempo que você tinha, você vai dedicar a eles. Então, na verdade, ninguém te ensinou a ser empresário, ninguém te ensinou a ter sucesso. A gente tem sucesso fazendo, a gente tem sucesso... Testando, validando, errando, consertando... Né? Sai fora de guru que te promete milagres. Não isso é teste, é validação. Né? A gente está lidando com rede social com pessoas, então é testar, é validar, é falar, ok, agora deu certo, vou continuar por um tempo, até o digital se transformar novamente. Porque vocês acreditam de verdade que vai ficar desse jeito? Não, vai mudar. Né? Então, você já aprendeu com esses vários insights que sucesso é para quem tem coragem, sucesso é para quem faz. Então... não perca tempo, comece a fazer. Independente de onde você tá na capital, você tá no interior, independente da sua condição, independente do seu momento, faça que você vai ter resultado. Então, Cris, quero te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, dividir esse conhecimento, trazer a sua história, foi sensacional. Para você que nos acompanhou até agora, eu agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado, depois você deixa o like, deixa o comentário, marca o arroba e o seguinte... já indica lá, sabe aquele contador, aquela contadora, aquele empresário, freio de mão tá puxado. Manda lá para ele assim, atualiza bebê, porque é F5 Contábil. Tamo junto, muito obrigado e bora pra cima. E para fechar, anota aí, 2026 será o melhor ano das nossas vidas. Pra cima. Acredite no seu negócio, não desista, que o digital não tem mais volta. É isso aí, pra cima. Obrigado, Cris. Obrigada.